Meus irmãos, minhas irmãs, todos que nos acompanham, feliz Páscoa, força e coragem neste momento difícil que vivemos, neste momento desafiador. Parece que estamos no escuro, nas trevas, e neste momento difícil somos chamados a testemunhar o Cristo ressuscitado. É isso que nos diz a leitura dos Atos dos Apóstolos. Nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. A palavra testemunho em grego é martiria. Martiria, que vem a palavra mártir, aquele que dá a vida. Testemunhar Jesus é dar a vida. É interessante que neste momento emergencial em todo o Brasil, vários estados e municípios solicitaram, não proibiram, ninguém proibiu celebrações, mas sugeriram, solicitaram, pediram que os templos não abram para que não se aglomerem as pessoas. É terrível perceber como a nossa justiça é formal e enviesada, e um dos ministros do Supremo Tribunal liberou que as igrejas possam ter celebrações presenciais. E é interessante que na sentença diz, porque isso é a essencialidade da liberdade religiosa. Que engano! A essencialidade da liberdade religiosa é o testemunho. É o testemunho, não é ir no templo. Tem muita gente que vai no templo e não testemunha Jesus. Vai no templo para testemunhar o cofre, vai no templo para testemunhar o lucro, não Jesus. Nós não precisamos ir no templo para testemunhar Jesus, nós precisamos testemunhá-lo na vida. O testemunho de Jesus hoje no Brasil é garantir proteção social para todo o povo, é garantir vacina massiva para todo o povo. Precisamos no mínimo 1 milhão de vacinados por dia, de 1 milhão a 3 milhões por dia que sejam vacinados. Isto é testemunhar a Páscoa. Testemunhar Jesus hoje é partilhar a vida. Nós somos testemunhas e a liberdade religiosa é o testemunho da fé. Você não dá o teu testemunho da fé no templo. No templo você manifesta, ritualiza, celebra, vivencia, mas a vivência, o testemunho da fé, o testemunho de Jesus se dá na vida, se dá na UBS, no hospital, se dá na sociedade como um todo, na comunidade. Nós somos testemunhas de Jesus e somos chamados a viver uma vida nova, a viver uma vida renovada no amor de Deus, uma vida ligada ao amor de Deus. E nós cantamos na sequência: duela um forte mais forte, é a vida que enfrenta a morte. É isso que é a Páscoa para nós, a vida que enfrenta a morte, e que enfrenta a morte nas ruas, nas praças, nas cidades, nos estados, no país, no mundo. Há um grande enfrentamento. É preciso que tenhamos a força e a coragem de testemunharmos Jesus, para que a nossa vida seja protegida, defendida e seja uma vida renovada no amor. João, no evangelho que lemos hoje, diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. A palavra túmulo é repetida 7 vezes, para deixar bem claro que Jesus morreu mesmo. E o ressuscitado passou pela morte, e o ressuscitado passou pela cruz. E ela foi bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Por que estava escuro? Porque está difícil de acreditar. Nós estamos vivendo um momento de escuridão também, porque está difícil de acreditar e de superar e de enfrentar
as dificuldades que são impostas a nós. Não são dificuldades criadas dentro de nós, mas dificuldades que estão sendo impostas a nós pela fome, pelo desemprego, pela miséria, pela injustiça, pela omissão nas questões da saúde pública, por uma justiça formalista e vendida. Por isso que fica escuro. E a Maria Madalena foi ao túmulo no primeiro dia da semana. Já comentamos ontem na vigília que a Páscoa poderia ter sido antes, se Maria Madalena não tivesse seguido a lei. Ela esperou passar o descanso do sábado para ir no túmulo de Jesus só no domingo. Se ela fosse no sábado, ela já teria encontrado a pedra removida. Porque nenhum texto do Evangelho diz como é que Jesus ressuscitou. Eles dizem a impressão que tiveram e o que eles viram. Ninguém viu a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus está na vida, está na história, está na sua presença contínua, caminhando no meio do povo. Ela foi avisar os 2 discípulos, Simão Pedro e o discípulo que Jesus amava. O Evangelho de João cita muitas vezes o discípulo que Jesus amava e não diz o nome dele. Muita gente já procurou saber quem é. Qual é o nome do discípulo que Jesus amava? Vamos combinar uma coisa? Hoje o discípulo que Jesus amava é você. Cada um diga: eu sou o discípulo que Jesus ama. Eu sou o discípulo que Jesus ama. E com Pedro correram ao túmulo. Só que eles correram para o lugar errado. Não é no túmulo que se encontra Jesus. Se encontra Jesus na rua, na praça, na vida, na história, na porta do hospital. Se encontra Jesus hoje solitário, cansado, sozinho. Por isso que eles fazem tudo isso, e João diz uma coisa tremenda. De fato, eles ainda não tinham compreendido. Nós também, às vezes, não compreendemos. Por isso, damos mais valor ao lucro do que à gratuidade, à acumulação do que à partilha. Ainda não compreendemos. O Evangelho, nesse tempo pascal, vai insistir que Jesus se revela sempre quando partilha o pão. Por isso nós celebramos sempre a Eucaristia, para que a nossa vida seja eucaristizada. A nossa vida tem que ser eucarística, isto é, uma vida de partilha, uma vida de compromisso, uma vida de entrega. Isto é uma vida eucaristizada, uma vida que se torna a presença de Jesus na história, pela partilha, pelo amor. Celebrarmos hoje a Páscoa é celebrarmos esse compromisso, a resistência e a coragem. Não desanime, nós estamos sofrendo, nós estamos passando pela cruz, mas com Jesus todos viveremos. Amém.